E aí, meus queridos, bora lá? Como a gente combinou, nossa aula hoje é sobre resolver problemas utilizando equações do primeiro grau como incógnita. Eu vou fazer uma série de exemplos para vocês, tem as suas diferenças, né, de um para o outro, então você fica bem atento, porque são maneiras diferentes da gente começar a fazer, entender essas diferentes situações e como é que a gente coloca a álgebra no meio dessas situações todas variadas. Vou te dar agora no início alguns passos para a gente seguir, muito importantes, eu diria fundamentais, para a gente ir bem, começar a fazer com organização. Lembra sempre, organização é fundamental, salva vidas, né? Anota, pausa, lê de novo a questão, volta, sei lá, faz o que você puder para carregar todas as suas dúvidas o quanto antes, para a gente ir tirando, certo? Daqui a pouco a gente tem aula ao vivo e você sabe que pode muito bem perguntar para a gente, que a gente está aqui para te ajudar sempre que for possível e preciso, tá? Bora nessa! Bom, para nós resolvermos problemas utilizando equações, é fundamental que a gente siga algumas etapas, alguns processos, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer, óbvio, né? Parece também que é óbvio, mas muita gente não faz, que é ler e entender o problema. Muitas vezes, o aluno, a pessoa que está utilizando, né, as equações, vai direto para os números. Quer saber dos números, quer sair colocando números. Isso não adianta. Lê o problema, entende e faz isso quantas vezes tiver, né, que ser feito, tiver necessidade. A segunda etapa é identificar a incógnita. Queridos, você vai ver como é identificar a incógnita. Não é só botar a letra e pronto. Não, é você saber o que é desconhecido. De onde eu vou partir esse desconhecimento? Claro, depois que você identifica a incógnita, você tem que montar a equação. E aí ficou mais simples, né? Porque você vai reler todo o problema e já sabendo qual a incógnita, qual a letra que você vai utilizar para aquilo que é desconhecido, você consegue montar a expressão algébrica com a igualdade que vai ser a nossa equação. Depois, resolve essa equação seguindo todos os cuidados e processos que a gente já viu por aqui. E por fim, você verifica a solução. Essa parece tão básica, né? Eu preciso verificar a solução, Luciano, eu resolvi a equação. Pois é, mas para e pensa que você resolveu uma equação errada. A equação estava errada. Aí você, por exemplo, diz que a idade do avô é 15 anos e a idade do neto é 21. Isso é possível? Claro que não. Mas você resolveu uma equação que você montou de forma errada. E isso é verificar a solução. O que eu encontrei não tem sentido. Não tem como ser. Então eu vou voltar a refazer a questão. Verifica a sua solução. Vê se ela faz sentido, se está coerente. E aí a gente vai começar a ver algumas situações. O primeiro exemplo é uma situação que está no seu livro, né? Eu tirei vários exemplos do seu livro, de alguns outros livros, e começa assim, ó. Em uma viagem por um dos trechos da Estrada Real, um motorista fez uma parada depois de percorrer 2/3 do trajeto. Antes de retornar à estrada, verificou que faltavam 15 quilômetros para chegar ao destino. Quantos quilômetros tem esse trajeto? Olha que bonito aqui, ó. A gente consegue ver a Estrada Real, bacana, né? Aqui no cantinho, ótimo, ó. Paraty, Rio de Janeiro, ó, tem Ouro Preto, bacana. Mas aqui agora, essa imagem não vai importar pra gente, porque a gente quer descobrir quantos quilômetros tem o trajeto. E aí fica a seguinte ideia. Você entendeu o problema? Eu entendi. O cara percorreu 2/3 e faltavam 15 quilômetros. Show! Quando eu juntar esses dois, vai dar o trajeto inteiro. Beleza. É isso. Agora eu vou identificar a incógnita. Geralmente, a incógnita ela aparece ali na pergunta. Tá? E aqui ele quer saber quantos quilômetros tem esse trajeto. Então, vou botar assim, ó. A distância ou total de quilômetros do trajeto. Total de quilômetros do trajeto. É isso que eu quero descobrir. Então é isso que para mim é
desconhecido, é incógnita, que a gente pode muito bem chamar de x. Toda vez que eu falar de distância do trajeto, eu estou falando de x. Essa minha letra x vai falar do trajeto. E aí eu começo a montar a equação. Um motorista fez uma parada depois de percorrer 2/3 de x. Você viu aqui, ó, do trajeto. Só que trajeto é x, então eu posso botar 2/3 de x. Beleza? E ele verificou que faltavam 15 km para o destino dele. Então eu vou somar 15. E quando eu juntar esses 15 km com o que eu já percorri, ou no caso o motorista já percorreu, isso vai dar para a gente o trajeto inteiro. X. Tá aí. É claro que eu vou melhorar essa equação, eu não preciso deixar esse pontinho aqui, lembra? Posso juntar tudo numa mesma coisa, né? No mesmo termo. Então isso vira 2x sobre 3 mais 15 igual a x. Eu montei a equação, agora eu vou resolvê-la. Para resolver essa equação, eu vou utilizar aquilo que a gente viu na última aula ao vivo, que eu mostrei para vocês como é que eu faço quando tem fração. A ideia é, eu tenho que separar em numeradores e denominadores. Os denominadores são 3, 1 e 1. Agora eu vou igualar todos os denominadores, ou seja, passo a ter um MMC 3. Então aqui, ó, falta multiplicar por 1, multiplicar por 3, multiplicar por 3, certo? Então eu passo a ter a seguinte equação, ó. Uma vez o 2x é 2x, mais 3 vezes o 15 é 45, mais 3 vezes o... mais não, igual a 3 vezes x, 3x, certo? Luciano, e o que aconteceu com esse povo aqui de baixo? Lembra? Todo mundo ficou igualado a 3. Então eu posso muito bem esquecer, porque eu já equilibrei a parte de baixo. Não preciso mais dela. Para não perder espaço, eu vou apagar aqui, ó. Tá? Apaguei. E aí a minha equação, essa daqui, eu resolvo passando a letra para o lado de lá. 45 é igual a 3x menos 2x. Lembra? O 2x está positivo. Passa para lá, negativo. 45 é igual a x. Ah, Luciano, mas você achou o valor de x. Era isso? Ele não queria o total de quilômetros do trajeto? O total de quilômetros do trajeto é justamente o x. Então eu posso dizer que o trajeto tem 45 quilômetros. Tranquilo? Captou a ideia? Viu como é que a gente seguiu aquelas etapas? Ah não, Luciano, falta verificar a solução. Um trajeto de 45 km é algo coerente para você? É, né? Pois é. O que são 2/3 de 45? 2 vezes 45, 90. Dividindo por 3, 30. Se eu somar os 15, realmente vai chegar num total de 45. Estou seguro no que eu fiz. Não tem errada. A situação 2 diz assim, ó. Na aula de matemática, Bruna descobriu que mede 1,20 metros de altura e ficou curiosa para saber a altura do seu pai e da sua mãe. Aí aqui tem, ó, os balãozinhos falando da altura deles, né? Pai, quanto você tem de altura? Aí o pai escreve. Escreve nada, ele fala. Tente adivinhar. Sou 24 centímetros mais alto que sua mãe e você tem 2/3 da minha altura. Fala sério, não é para adivinhar, né? É para calcular. O pai quer que ela calcule a altura dele, né? E o problema quer que a gente calcule a altura do pai e da mãe, da Bruna. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar é assim. Você sabe a altura do pai da Bruna? Não. Você sabe a altura da mãe? Também não. Só que quem está falando sobre a altura desconhecida é o pai. E ele diz que a mãe é mais baixa que ele, que a garota tem 2/3 da altura. Então, repara que o centro
da nossa dúvida, né, do que é desconhecido, está lá no pai. Então, eu vou escrever assim, ó, altura do pai. A altura do pai a gente não sabe. Eu vou chamar de x. Você sabe a altura da mãe? Também não. Mas olha que maneiro, ó. Lendo aqui de novo os balões, eu vejo que o pai disse que ele é mais alto que a mãe, 24 centímetros. Então, se o pai é mais alto, a mãe é mais baixa. Então, é só pegar a altura do pai, x, e diminuir 24 centímetros. Fechou? Ou seja, eu agora já tenho informação sobre a altura da mãe. Bom, não, eu ainda não resolvi. Eu só montei aqui as identificações do que a gente não sabe, que é a altura do pai e a altura da mãe. Vamos para as equações. Ele diz que a menina, a Bruna, tem 2/3 da altura dele. E a gente viu que ela tem 1,20 m. Então, se eu fizer 2/3 da altura do pai, isso tem que ser igual a 1,20 m. 1,20. Pronto. O que a gente aprendeu? Que se a gente tem o 3 dividindo, ele passa para lá multiplicando. Então, aqui eu fico com 2x igual a 3,60. Já fiz a multiplicação do 1,20 por 3. E esse 2 que está multiplicando, ele sai dali dividindo. Ou seja, x é igual a 3,60 dividido por 2. Logo, x é igual a 1,80. O que eu posso dizer com esse 1,80? Top! A altura do pai é de 1,80 metro, 1,80 m. E a altura da mãe, Luciano, como é que eu vou descobrir? Cuidado, a altura da mãe está representada aqui, ó, pela diferença entre a altura do pai e 24 centímetros. Então não vai fazer ali pronto de qualquer jeito, não. São 24 centímetros. Se eu pegar 1,80 e diminuir 24 centímetros, eu vejo que a mãe tem 1,56 metros. Descobrimos o que a gente queria, a altura do pai e a altura da mãe. Tranquilo? Entendeu? Numa boa. Bora para a próxima. Terceiro exemplo. Tatiana comprou um terreno de formato retangular, cujo perímetro é 46 metros e um de seus lados mede 14 metros. Qual é a área desse terreno? Eita ferro! Olha o terreno, ó. Tá aqui. Tá aqui o terreno que a Tatiana comprou e tal. Um dos lados mede 14 metros, eu estou vendo. Óbvio que o outro também mede, porque o terreno é retangular. Já é. E se o terreno é retangular, esses dois 14, 14 são os conhecidos. O que é desconhecido para a gente vamos colocar aqui, a largura do terreno. Fechou? Bora encontrar essa largura. Como, Luciano? Já está dito aqui para a gente que a largura do terreno é que é incógnita. Por isso que a gente nem se preocupou em identificar. Mas eu vou colocar aqui por conta da organização que eu falo que é primordial. E eu vou usar a ideia que ele me deu do perímetro. O perímetro é 46. Você lembra o que é perímetro? Isso. Então eu vou somar todo mundo. Vou fazer 14 mais x mais 14 mais x e dizer que isso dá 46. Claro que eu vou melhorar isso aqui, ó. X mais x dá 2x. 14 mais 14, 28. Isso tem que ser igual a 46. Aqui está a nossa equação. Na verdade, desde antes, quando eu escrevi esse 14 mais 14 mais 14, isso aqui já foi também a montagem do nosso perímetro, da nossa equação. Aqui eu fico com 2x igual a 46. Passei o 28 para lá, menos 28. 2x é igual a 18. Como o meu 2 está multiplicando, eu tiro dividindo e descubro que x mede 18 dividido por 2, que dá 9 metros. Lembra que a gente está usando metro como unidade.
Luciano, já descobri o que eu queria, pronto, 9. Onde é que eu marco isso? Não marca. Primeiro que isso aqui não é para você sair escolhendo opção. Não. Você tem que voltar no problema e verificar a solução, lembra? Identifiquei a incógnita, já tinha lido e entendido. Identifiquei a incógnita, montei a equação, resolvi a equação. E a última, que é verificar a solução. Se tivesse aqui, 5 opções para você marcar e botasse um 9, você marcaria ela, né? Porque a gente está simplesmente querendo resolver uma equação, mas não é. É verificar a solução. E o problema é que ele não te pergunta qual é o valor do x, ele te pergunta qual é a área. Então sempre volte na questão para ver exatamente o que ele está pedindo dela. E agora que você sabe que o x vale 9, aqui a área do retângulo é o produto das dimensões. A área é igual a, vou até escrever assim, comprimento vezes largura, tá? Vai que alguém esqueceu, né? Então, a área é igual a 14 metros vezes 9 metros. A área que a gente tem é de 126 metros quadrados. Beleza? Você entendeu? Você percebeu que é justamente no final que você pode errar só porque você não verificou a solução? Já é? Situação 4. A soma de 3 números inteiros consecutivos é 345. Quais são esses números? Pô, Luciano, eu vou ter que ficar contando um. Não. Pô, Luciano, eu vou chutar o primeiro e ando com outros 2. Não. A gente já fez, nos nossos estudos de álgebra, de expressão algébrica e tal, a representação de números consecutivos. Lembra que a gente falou assim? Consecutivo é aquele que vem depois. É só somar um. Então, se eu pensar que o primeiro desses números, é x, vou colocar aqui, o primeiro número é o x, o segundo número é o que vem depois dele. Quem é? É o x mais 1. E o terceiro número é o que vem depois do x mais 1. O x mais 2. Viu? Agora é só somar esses 3 camaradas aqui, x mais 1 mais x mais 2. Isso tem que dar os 345 que ele apontou no início. X mais x mais x, 3x, 1 mais 2, 3, igual a 345. Passa o 3 para o outro lado. 3x é igual a 345 menos 3. 3x é igual a 342. Agora que eu sei que esse 3 está multiplicando, eu passo ele para lá dividindo. X é igual, deixa eu acertar a setinha aqui, 342 divididos por 3. X é igual a 114. E acabei a questão. De novo. Ele perguntou quais são esses números. Não foi somente qual o valor do x. Então, você vem aqui e escreve. O primeiro número é 114. Ou, se for o caso, os números são 114, 115 e 116. Tranquilo? É só seguir essa ideia aqui, Somei 1, somei 1. Foi? Representação e organização, queridos, sempre são fundamentais. Essa foi a situação em que a gente utilizou a ideia dos números consecutivos, tá? Eu poderia ter falado do antecessor e o sucessor, a soma, enfim. E a gente tem essa ideia na cabeça e quando a gente escreve, coloca de forma organizada, a gente visualiza esses números, essas representações e sabe muito bem o que fazer com ela. Eu estou reforçando aqui que organização salva vidas e é fundamental. Olha a situação 5.
Uma prova era composta de 30 questões de múltipla escolha. A cada questão certa, o aluno ganhava 1 ponto, e a cada questão errada era descontado 0,25 ponto. Observando a ilustração ao lado, responda quantos pontos Mariana fez. X. Ela disse que errou, pela ilustração ao lado, 5 questões apenas. Sinceramente, nem precisa de álgebra nessa história. Porque se o total era de 30 questões, eu posso muito bem escrever assim, ó. Erros de Mariana. 5. Acertos de Mariana. O que falta para 30. Ou melhor, a diferença entre 30 e os erros. 5. 25 acertos. Você reparou? Preste atenção nisso que eu acabei de fazer aqui, ó. 30 menos os erros. Eu poderia ter feito o contrário, né? 30 menos os acertos, eu acharia os erros. Porque é o que falta, né? Ou é acerto ou é erro. Então, o que falta para 30, eu acho outro. Certo? Isso vai ser fundamental daqui a pouquinho, ainda nessa questão. Olha só. Eu sei que para cada erro, eles perdem, né? Os dois alunos perdem 0,25. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, é multiplicar 5 por 0,25. Isso vai dar 1,25 ponto. Certo? Aqui embaixo, para cada questão certa, para cada acerto, ganha 1 ponto. Então, eu vou colocar aqui 25 vezes 1 e eu acho que a gente vai ter que parar para fazer conta. Levei 2 anos aqui, ó, 25 pontos ganhos por ela. Só que não dá para deixar assim, porque aqui tem que tirar os pontos perdidos. Então, eu faço os 25 pontos que ela ganhou, menos o 1,25 que ela perdeu. E eu acabo de descobrir que Mariana ficou com 23,75. PTS, abreviação de pontos. Tudo bem? Só que essa questão não para por aí. Não para. Ela tem aqui, ó, segunda fase. Joaquim, um colega de Mariana, disse que fez um total de 20 pontos. Quantas questões ele acertou? Você viu a diferença? Antes eu te perguntei quantos pontos Mariana fez. E agora eu não quero saber os pontos do Joaquim, porque eu já tenho a pontuação dele. Eu quero saber quantas questões ele acertou. Eu vou usar o mesmo raciocínio. Aqui, ó, os erros do Joaquim e os acertos do Joaquim. Você sabe quantas questões ele errou? Não. Você sabe quantas ele acertou? Também não. O problema coloca para a gente na pergunta que quer saber quantas questões, ó, vou sublinhar para você, quantas questões ele acertou. Então, eu vou trabalhar com isso como sendo uma incógnita, a quantidade de acertos, x. Ah, Luciano, mas aí eu não consigo descobrir a quantidade de erros. Eu não disse para você descobrir, mas você pode representar algebricamente. Porque lembra que a gente acabou de fazer com a Mariana? Errou 5. O que falta para 30 é o acerto. Aqui, ele acertou x. Então, o que falta para 30 é o erro. É 30 menos x. Sacou? De acordo? Então, pronto. Vamos lá. Ó. Eu vou pegar esse 30 menos x e multiplicar por 0,25. Vou até colocar aqui assim que fica mais fácil para a gente distribuir. Tá? Olha lá. Faz o chuveirinho, filhão. Olha só, minha querida. Esse vezes esse. 0,25 vezes 30 dá 7,5. Tá aqui. E tem esse vezes esse. Menos, não esquece do sinal, 0,25x. Agora, eu vou fazer os acertos. Que também não tem muito o que sofrer, né? Eu vou pegar a quantidade de acertos e multiplicar por 1, ou seja, x. Por que por 1, Luciano? Porque ganha 1 ponto, né? Toda vez que acerta a questão. Tá bonito, tá aqui. E aqui, agora, nesse momento, tu tem que ficar atento. Porque ele acertou x questões, multiplicou por 1, então ele fez x pontos.
E eu vou tirar os erros. Eu não vou fazer menos 7,5 menos 0,25x e dizer que isso dá 20 pontos. Não posso. 20 pontos porque ele me falou que tirou 20 pontos aqui. Não, porque eu tenho que diminuir tudo isso. Então tem que ter parênteses aqui, ó. Se ligou? Tem que ter parênteses. E aí a gente vai fazer aquela relação com os sinais, ó. Eu vou repetir a equação. X menos 7,5. E aqui, o que muita gente acaba dando mole, ó, onde o povo escorrega. Mais 0,25x. Isso dá o total de 20 pontos. Agora eu tenho 1,25x igual a 27,5. Eu até poderia ficar aqui desmembrando em decimal para fração e tal, mas você sabe muito bem que é só passar dividindo. Então, x é igual a 27,5 divididos por 1,25 e a gente encontra um total de 22 acertos do Joaquim. Beleza? Deu para entender? Você viu que é importante fazer com calma, observando, que esse exemplo aqui da primeira parte da questão te ajudou a entender esse raciocínio aqui, ó, dos erros, que a gente pega o total e tira um pedaço. Se eu tenho duas situações, duas opções, sempre que eu tirar uma do total, aparece a outra. Isso é que é importante você ter na mente e que vai te ajudar muito em outras questões. Agora, não é nenhuma situação proposta no seu livro. Eu peguei de outro lugar para a gente exercitar mais problemas. Continua acompanhando, porque esses problemas têm um pequeno, diferencial desses que a gente já estava fazendo aí. Vamos começar aqui, ó. Alberto verificou que a terça parte do número de livros que possui mais 5 é igual a 4/9 do total desses livros. Quantos livros Alberto possui? Já entendi. Entendi que é muito livro, né? Olha lá, estou vendo o Alberto olhando para a estante. Mas aqui eu entendi o problema. Tem 2/3 dessa parte, não é nem 2/3, é a terça parte do número de livros, soma 5, 4/9, blá, blá, blá. Tá, show, fechou. Mas cadê a incógnita? Está aqui, ó. Quantos livros Alberto possui? Eu vou escrever total de livros de Alberto, óbvio, que é desconhecido. Então eu vou chamar isso aqui de L de livros. Acho que eu posso, né? Você deixa. L é o total de livros de Alberto. Agora que eu identifiquei a incógnita, onde eu encontrar livros, total de livros de Alberto, eu uso L para representar. E aí lá no alto da questão está assim. Alberto verificou que a terça parte... O que é terça parte? Dividir por 3. Isso! Terça parte do número de livros que possui, ou seja, terça parte de L, L dividido por 3, mais 5 é igual a 4/9 desse total. Do total de livros. 4/9. Viu? Captou? Acompanhou? Eu agora vou resolver usando aquela estratégia que a gente fez lá no início. Eu vou igualar os denominadores, que é para poder eles ficarem em equilíbrio e sumirem na minha frente. Aqui, ó, 3, 9, 1. Multiplicando lá em cima, 3 vezes L, 3L, mais 9 vezes 5, 45. Igual a 1 vezes 4L, 4L. E já havia alguma coisa parecida. Passa o 3L para lá, ó, que o 45 já fica só. 45 é igual a 4L menos 3L. 4L menos 3L é o próprio L. Então eu cheguei à conclusão agorinha que L é igual a... Vou até fazer o contrário para você ver que tanto faz.
45 é igual a L. Ou seja, deixa eu botar aqui, ó, o total de livros de Alberto é 45. Ou seja, ele tem 45 livros. Sacou? Você percebeu como eu fui fazendo aos poucos essa questão das frações, né? Sem atropelar as coisas, sem querer fazer antes de você ter uma boa base? Vai anotando as suas dúvidas. Se for preciso, se elas persistirem, pergunta daqui a pouquinho na aula ao vivo, tá? Mas continua comigo aqui, ó. Segundo exemplo. Carla e Bruna têm juntas R$250. Carla possui R$70 a mais que o dobro da quantia de Bruna. Quanto possui cada uma? Não sei, senhor, eu não sei, eu já me embolei com esse dinheiro todo, mas eu vou escrever aqui, ó. Dinheiro de Carla. Dinheiro de Bruna. Você sabe quanto alguma delas tem? Não. Eu só sei que Carla possui 70 a mais que o dobro da quantia de Bruna. Mas eu não sei a quantia de Bruna. Então é ela que é o ponto principal da minha incógnita, da minha dúvida. Viu? Tem informação sobre Carla. Carla possui R$70 a mais que o dobro de Bruna. Eu não tenho informação alguma sobre Bruna. E é assim que a gente vai começar a perceber. De quem a gente não tem informação? Bruna. Coloca nela a incógnita. Porque a Carla, agora eu posso escrever que é 70 a mais que o dobro de Bruna. Então eu dobro a quantia da Bruna e somo 70. 70 a mais, aqui ó, 70 a mais que o dobro, 2 vezes x. Tá, como é que eu vou descobrir quanto que elas possuem? Olhando para cá. Juntas, elas têm 250. O que é juntar? Perfeito. Eu vou somar. Então, vou fazer assim, ó. 2x mais 70 mais o x da Bruna é igual a R$250. Tá? 250 porque elas juntas têm 250. Eu vou resolver. Letras de um lado já estão. 2x mais x, 3x. O 250 eu vou reduzir, tirar, diminuir 70, ou seja, 200, o 3x já está no lugar dele, né? Eu não preciso fazer absolutamente nada. Então, eu só repito. 250 menos 70, 180. O 3 que está multiplicando sai dividindo, então x é igual a 180 divididos por 3. E eu acabo de encontrar 60. E, Luciano, o que significa esse 60? Esse 60 significa a quantia de Bruna. Então, eu posso muito bem brotar, ó, nada a ver, é Bruna brota, né? Bruna tem, vou escrever aqui, ó, Bruna tem 60 reais. E como é que eu encontro a quantia de Carla? Tem duas maneiras. A primeira maneira é você substituir aqui, ó. Se x é 60, 2 vezes 60 dá 120, mais 70 é 190. E a outra opção? A outra opção é saber que elas juntas têm 250. Pô, então tira os 60 da Bruna. Cara, vai ficar com 190 do mesmo jeito. Então, ó, Carla tem R$190. Beleza? Deu para entender? Você viu que é um outro detalhezinho, uma outra diferença? Todos eles vêm com algum quê de diferente em relação ao anterior. E é justamente isso que eu quero que você vá pegando nesse exemplo. Continua mais um exemplo para a gente ficar cada vez melhor. Olha esse caso aqui. Pedro e Ernesto colheram juntos 55 laranjas. Pedro colheu 4/7 da quantidade colhida por Ernesto. Quantas laranjas Pedro colheu? Luciano, entendi que os dois colheram, um colheu uma fração do outro, maravilha. E a pergunta se refere ao Pedro.
quantas laranjas o Pedro colheu. Então tá bom. Então eu vou escrever isso aqui, ó. Laranjas de Pedro. Vou apagar isso aqui, ó, e vou só botar o Pedro aqui. Depois a gente usa uma outra letra. Laranjas de Pedro. E tem também as laranjas de Ernesto. Luciano, por que você está colocando as laranjas de Ernesto se eu não quero saber a quantidade de laranjas de Ernesto? Mas você viu que está falando aqui, ó, que Pedro e Ernesto colheram juntos 55 laranjas? Então, em algum momento eu vou ter que juntar as informações do Pedro com as informações do Ernesto. Então, eu já posso escrever isso aqui no meio desse pacote algébrico. O que eu faço? Pedro colheu 4/7 da quantidade de Ernesto. Queridos, tem informação sobre Pedro. Pedro é 4/7 de Ernesto. Não tem informação nenhuma sobre Ernesto. Então, eu vou dizer que Ernesto tem X laranjas colhidas. E Pedro, 4/7 de X. Maravilha, já fiz. E a equação? A equação, ela surge daqui, ó. Quando eu juntar as laranjas do Pedro com as laranjas do Ernesto, isso tem que dar as 55 laranjas que os dois colheram juntos. Vou resolver por aquela ideia do MMC. Lembra? Separe numerador e denominador, faz fração equivalente e tchau denominador, tchau fração. Aqui é 1, aqui é 7 e aqui também é 7. Lembra que ele vai sumir, mas eu preciso multiplicar lá em cima. 4 vezes 1, 4x, mais 7 vezes x, 7x. É igual a 55 vezes 7, que dá 385. Alguns ainda vão me perguntar, Luciano, por que o 55 sumiu? Por que o 7 sumiu do denominador? Porque aqui, ó, ficou equilibrado. Então eu não preciso mais disso. Inclusive vou apagar aqui para não poluir a nossa imagem. Tá bom? Resolve. 7 mais 4 vai dar 11. 7 mais 4 dá 11x, igual a 385. Você sabe que o 11 que está multiplicando vai sair daqui dividindo. X é igual a 385. Dividindo isso por 11, vai dar 30. É 30, cara. 35 laranjas. E era o que a gente estava querendo, né? A gente já botou o X ali, porque era justo. E não, nem era isso não. Ó. A gente achou o do Ernesto. Tá vendo? Tem que verificar a solução. Ernesto é que colheu 35. Como é que eu acho a do Pedro? Valor numérico da expressão. Ó. 4 vezes 35 divididos por 7, que vai dar 20 laranjas. Luciano, tinha outra maneira? Claro que tinha. O total não era de 55 laranjas? Se um achou 35, o outro, obviamente, achou o que falta para chegar em 55, que são as 20 laranjas. Beleza? Deu para entender? E foi bom, né? A gente ter essa questãozinha aí no final. Não, eu não queria encontrar a quantidade de Ernesto. Eu quero encontrar a quantidade do Pedro. Eu volto com aquele valor onde tiver o X para encontrar o total de laranjas de Pedro. Esse aqui é muito bacana, tá? Igor e Adriana têm, respectivamente, 8 e 40 anos. Daqui a quantos anos a idade de Adriana será o triplo da idade de Igor? Eu faço isso aqui meio que como uma linha do tempo, tá? Essa é a minha ideia de fazer e eu monto uma tabelinha para isso. Você vai criar a sua estratégia e pronto. Mas olha aqui, cadê a incógnita? É a idade de Igor? Não. É a idade de Adriana? Também não. A incógnita, ela está justamente aqui, ó.
daqui a quantos anos? Aí eu digo para você, daqui a X anos. Então bota, daqui a X anos. Isso vai acontecer. O que vai acontecer? Vai acontecer que a idade de Adriana vai ser o triplo da de Igor. Beleza? Tranquilo? Numa boa. Tá. Daqui a X anos, qual vai ser a idade de Adriana? Como é que eu vou saber, Luciano? Não tenho nem noção. Tem sim. A Adriana hoje, ou melhor, vamos falar do Igor primeiro, né? Obedecendo a ordem. O Igor, hoje, ele tem 8 anos. Daqui a X anos, quantos anos ele vai ter? Os 8, mais esse tempo que passar. Ou seja, Igor vai ter X. Vou até mudar. Vou colocar os 8 anos primeiro, mais os X anos que se passaram. E a Adriana? A Adriana, ela vai ter a idade que ela tem hoje, os 40 anos, mais os X anos que também se passaram para ela. O tempo que passa para você, meu querido, é o tempo que passa para mim, tá? Então tu não me chama de velho não, porque tu também tá ficando velho, hein? Aqui eu tenho Igor e Adriana. E ele está dizendo que a idade dela vai ser o triplo da idade dele. Então o que eu vou fazer? A idade de Adriana, que é 40 mais X, é igual ao triplo da idade do Igor. 8 mais X. Olha aqui, ó. 40 mais X é igual a 24 mais 3x. Vou jogar números para lá, letras para cá, ó. Vem para cá, vai para lá, tanto faz. Vou até mudar essa ordem aqui. Isso vai passar para lá e esse cara vem para cá. E aí eu fico assim, ó. 40 menos 24 é igual a 3x menos x. 40 menos 24 vai me dar 16 igual a 2x. E aí, por fim, x é igual a 16 dividido por 2, que dá 8. Eita! O que significa esse 8 aqui? Significa que o Igor tem 8 anos? Não. Significa que daqui a 8 anos é que a idade do Igor vai ser 1/3 da idade da Adriana, ou, falando ao contrário, a idade da Adriana vai ser o triplo da de Igor. Eu vou deixar isso aqui, mas vou repetir essa questão fazendo de uma outra maneira. Fica ligado no próximo slide. Vou fazer agora te ensinando o meu método, método Luciano de fazer, e aí você diz depois qual foi o melhor. Ó. Quando se fala de tempo, aqui, ó, daqui a quantos anos, a gente já identificou que essa aqui é a nossa incógnita, eu construo uma tabela para isso aqui, ó, assim, desse jeito, e você vai perceber o que eu quero com ela. Eu estou querendo, primeiro, as idades, né? Vou até colocar assim, ó, idades, ID, se entende o que eu quero, de Igor e de Adriana. Podia ter botado Drica, né? E aqui eu coloco os 3 tempos: passado, presente e futuro. Certo? Aqui, ó, só para você visualizar, é claro que você entendeu que está na ordem, mas aqui é o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Certo? Parece coisa de língua portuguesa, né? Mas vamos lá. O que eu vou fazer? O presente é hoje. Igor e Adriana têm. Hoje eles têm. O Igor, 8 anos, e a Adriana, 40 anos. Se a gente quer saber daqui a quantos anos, isso é futuro. Ou seja, no futuro é daqui a X anos. Daqui a X anos, a idade do Igor é 8 mais X. E a idade da Adriana é 40 mais X. Luciano, não tem nenhuma informação sobre o passado. Então você esquece o passado e vai viver feliz o futuro.
tá? Bom, já organizei a tabela. Você viu que eu não me liguei nada de triplo da idade de Igor, nada disso. Eu não me liguei nisso. Eu só me baseei na incógnita. Encontrei a incógnita, já montei o que eu queria na tabela. Aí agora sim, ó, daqui a quantos anos é futuro. Lá no futuro, olha bem, a idade da Adriana vai ser igual a 3 vezes a idade do Igor. Mas olha bem, no futuro, qual é a idade da Adriana? 40 mais X. E no futuro, qual a idade do Igor? 8 mais X. Meu povo, faz a distributiva, vai ser feliz que você acabou de ver que deu a mesma coisa, né? Letra de um lado, número do outro, 40 menos 24 é igual a 3x menos x, 16 é igual a 2x, x é igual a 8. Como a gente sabia, 8 é o tempo. Daqui a 8, eu não gostei desse daqui a, ficou muito apertado, e eu vou melhorar. Daqui a 8 anos, a idade de Adriana será o triplo da de Igor. Você viu? Isso aqui que eu estou fazendo pode não ser mais rápido, mas é mais organizado. E como eu já te falei 1 milhão de vezes, eu prezo pela organização, porque eu acho que ela salva vidas. Tá bom? Queridos, olha só. Fizemos vários exemplos, várias coisas para você ver as situações diferentes que a gente pode resolver, né, utilizando equações. Anota tudo que é dúvida e a gente se encontra daqui a pouquinho, hein? Abraço!